E aí, pessoal, o Grêmio divulgou a lista de relacionados, muitas curiosidades, tem até uma possibilidade de time que vai surpreender a todos. Vamos falar sobre isso ponto a ponto. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas se antes não esqueça, na descrição desse vídeo você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Portanto, não perca esta oportunidade, entre no link e entenda um pouco mais. Gente, o Grêmio treinou pela manhã, o último treino antes do enfrentamento contra o Atlético Paranaense, amanhã, domingo, 16 horas, na Arena Tricolor. Eu estarei comentando o jogo lá na Rádio Bandeirantes e nós temos que vencer. O Grêmio tem uma chance, que é vencer. Por quê? Porque ficou para trás na primeira rodada, perdeu para a equipe do Ceará, acabou em razão das questões do Flamengo não jogando a segunda rodada e aquela posição lá não me agrada. Temos que vencer e mostrar o tamanho disso. Naquele jogo nós tivemos muitas defecções, muitos jogadores não puderam atuar em razão da Covid, vocês estão cansados de ouvir essas histórias. Nesse não. Tá quase todo mundo à disposição e a lista indica isso e nós vamos falar ponto a ponto sobre isso. Por que eu quero chamar isso? Porque tem um jogador que poderia aí, que a gente mais ou menos especulou a possibilidade, que não foi confirmado. E ele é Douglas Costa. Douglas Costa ainda não vai fazer a sua estreia, não está na lista de relacionados e não vai para o jogo. Então, de fato, aquela informação que nós tínhamos, o Grêmio trabalhando para que ele fosse relacionado para esse jogo, acabou em razão da dificuldade dele na semana, que acabou tendo possibilidade de tá com Covid, ele que treinou em separado 2 ou 3 dias por ter tido contato com um familiar, enfim, que teve Covid, acabou tirando as chances do Douglas de participar desse jogo. O Grêmio que vai ter nele um jogador muito importante na temporada e segundo a informação, e a informação inclusive de hoje, que ele está treinando muito bem, que ele treinou muito bem hoje. A lista de relacionados do Grêmio é a seguinte: Breno, Cortez, Diego Souza, Diogo Barbosa, Ferreira, Jeromel, Gui Azevedo, Jean-Pierre, Jonathan Robert, Kahneman, Léo Chu, Léo Pereira, Lucas Silva, Luiz Fernando, Maicon, Matheus Henrique, Paulo Vitor, Paulo Miranda, Rafinha, Ricardinho, Thiago Santos, Wanderson e Vitor Bobsin. Já citei a questão envolvendo Douglas Costa, mas alguns aqui me fazem, eu tô sentindo falta aqui. Um deles é o Juan, o zagueiro. Eu sinto falta porque faz alguns jogos já, ele teve sintomas de gripe, não é Covid, mas eu sinto falta aí da participação e da presença dele aqui. Outro que eu dei falta aqui foi o Fernando Henrique, jogador que a gente tem em alta conta, que seria o substituto natural do Thiago Santos, mas o Grêmio não colocou mais uma vez na lista e Vitor Bobsin foi escolhido, Vitor Bobsin que renovou o seu contrato e que tem essa uma condição importante. O Wagner Martins, o Vaguinha, meu colega da Rádio Bandeirantes, acabou colocando um time no seu canal, que foi o time que trabalhou, e que surpreenderia a todos aqui se for confirmado. Olha o time que passaram para o Vaguinha: Breno, Rafinha, Jeromel, Walter Kahneman, Cortez, Thiago Santos, Matheus Henrique e Jonathan Robert, Luiz Fernando, Diego Souza e Ferreira. Esse seria o time para o jogo de amanhã. O que isso determina? Primeiro, a questão envolvendo Lucas Silva e aquela entrevista dando conta de que Lucas Silva seria um nome muito aproveitado, cai por água abaixo, porque a entrevista do Thiago Nunes pós-jogo contra a equipe do Brasiliense deu conta de que poderia sim o Lucas Silva ser um jogador mais utilizado, mas vai por água abaixo e principalmente muda o sistema do Grêmio, colocando um meia muito mais ativo, muito mais rápido, muito mais interessado, e parece que o Grêmio começa a esquecer ou a desistir, assim como grande parte do torcedor, de Jean-Pierre. Essa é a primeira situação. Tira Lucas Silva do centro da questão, me parece importante que faça isso.
Lucas Silva tem que ser um coadjuvante quando não jogar os volantes, mas ele não tem que ser base do time. Aquela manifestação do Thiago Nunes deixou o torcedor de cabelo em pé. Eu não consegui ficar de cabelo em pé por motivos óbvios, mas o torcedor ficou. Então a gente tem que entender isso como uma situação. E a outra, tem uma outra ainda que nós vamos discutir, mas a outra dá conta de Jonathan Robert ganhando espaço na sua posição, por dentro, como meia, se aproximando. Jogador muito inteligente para jogar, muito habilidoso, abre espaços, conhece o lugar, é sim um jogador importante. O que a gente coloca isso? Jean-Pierre perdeu muito espaço. E convenhamos, com razão. O outro é Luiz Fernando, que é um Highlander. O Luiz Fernando é um Highlander. O Luiz Fernando era uma das preferências do técnico Renato. E Thiago Nunes também. Então, se confirmada a situação de Luiz Fernando jogando aberto pelo lado direito, passando na frente do Léo Pereira, passando na frente do Gui Azevedo, o Jonathan Robert vai para dentro, foi utilizado muitas vezes por ali, mas vai para dentro, muda um pouco, mas o Luiz Fernando volta a ganhar protagonismo, volta a ser uma situação de possibilidade. A questão do Cortez, a dúvida que já está tomando conta, o Cortez ou o Diogo Barbosa. Eu imaginei que fosse Diogo Barbosa, mas o Cortez tem um entrosamento legal com o Ferreira e a gente pode ver ele por ali. O fato é, o Grêmio com um time diferente e com mudanças estruturais importantes, não tão somente nas questões táticas, mas também de características das peças que o treinador coloca. Me assustou a ideia de colocar um tripé de volantes com Matheus Henrique, Lucas Silva e Thiago Santos. Ia ser difícil, ia ter que depender muito dos dois homens da frente, principalmente do Ferreira. Com o Jonathan Robert, todo mundo vai crescer ali. Ele dá mais intensidade e, principalmente, ele dá um status técnico maior. Ele é mais inventivo, ele é mais... a principal característica é a capacidade técnica individual. Isso ele vai dar. E mais perto, e tem também boa capacidade de conclusão, jogador mais participativo que o Jean-Pierre. Portanto, vamos aguardar. Essa é a primeira informação. Durante o dia a gente vai buscar também juntar outras questões para saber como o Grêmio vai estar para o jogo de amanhã. Lembrando, fundamental a vitória, não esqueçam disso. É fundamental que o Grêmio vença o jogo e a partir daí a gente possa ter o protagonismo no Campeonato Brasileiro, que é algo que a gente deseja e entende. O Grêmio precisa da vitória e nós vamos estar na torcida. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.